Sim, Aqui sim. não, mais ou menos. O que acontece? Aqui nós tínhamos ou temos um bom teatro, mas bom teatro no sentido de que as pessoas gostam do teatro, não porque o governo apoia o teatro. Nós temos as pessoas que acreditam no teatro e, portanto, alguma boa parte dos humoristas veio do teatro. Então, naturalmente que os personagens, os sketches estavam lá enraizados. Eu não tenho qualquer tipo de ligação com o teatro. O máximo de teatro que eu tenho é o curso de Direito, que te obriga a representar de alguma forma. Então, e como eu venho de uma escola portuguesa, então eu acabo por ter bebido já aquela última geração do stand-up do Levanta-te e Ri, Ricardo Araújo Pereira. Ele é uma das minhas referências. Exatamente. Então, por força daquilo, precisamente por causa de tu perceberes o posicionamento daquele desde o início, e tu estavas a construir enquanto humorista, porque ele, pelo menos comigo, já faz há mais tempo humor, tu acabas por ter alguma atenção à sociedade. E aqui era uma coisa, estás a falar de quem? Não precisas falar disso, para com isso, faz rir só de burrice e dos pobres, mas ainda pobres e com os feios. Você sabe que eu postei ainda hoje sobre isso. Ontem eu fiz uma piada, porque aliás, o presidente de Portugal, ele foi dar uma aula, você viu isso? Que o Marcelo, sim, online, sim. O Marcelo Rebelo, ele foi, ele é professor também, então uma das aulas online, ele que deu falando sobre cidadania. E aí eu fiz uma comparação do presidente de lá com o nosso presidente, que é o sensacional Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. E aí eu fiz uma piada, fiz um diálogo rápido, meio um sketchzinho, escrevi, e depois fiz como se fosse ele dando aula, 10 lições do presidente Bolsonaro. E aí, vez ou outra, eu faço piada. Mas por quê? Porque ele é o governo atual e a gente tem que bater. E aí eu recebi a mesma coisa, recebi exatamente isso que falaram para vocês, que vocês ouvem, que não entra nessa de falar de política, você, mais um comediante falando sobre... exatamente esses mesmos comentários. Tu tens essa... Eu, por acaso, estava com algum receio, porque eu não tenho... Eu já vi alguns trabalhos teus, mas eu não sei até que ponto é que estás confortável em falar com isso. E eu também tenho noção que, normalmente, aí, pelo que eu vejo, o pessoal, quando ou é muito Bolsonaro, é tipo o Trump, ou é muito Bolsonaro, ou é muito contra Bolsonaro, e então não tem o equilíbrio. Nem pouco. Pois. Eu particularmente... de futebol. Exatamente. Eu não sei se na torcida de futebol espetavam facas, mas sim, é um bocado nesse sentido, assim, meio marado mesmo. E o pessoal fica muito... Ou é 8 ou 80. Porra, isso nem dá para conversar assim. Assim nem dá para conversar. Não. Mas eu nem converso também, eu só dou risada. Geralmente quem comenta e eu chego a ver, eu mando o emoji do carinha dormindo, assim, com os e é tranquilo, né? Porque eu não me preocupo. E eu tenho um negócio que eu não sou muito... Eu não faço muito humor político, mas sempre que eu tenho oportunidade, e se é algo que eu tenho embasamento, eu bato, mas eu não entendo muito. A gente tem aqui no Brasil hoje, tem o Gregório do Vivier, que está fazendo um humor pesado político, mas ele ele às vezes perde a mão, não que ele perde a mão, porque ele está batendo no que ele acredita, mas ele perde a mão na comédia, que eu acho que a piada tem que ser mais forte a essência. do que o coisa, entendeu? E aí quando você está com muito posicionado, você pode acabar deixando de ser engraçado. Eu acho que tem que é o equilíbrio. Você não pode ser panfletário, né? Você tem que ser equilibrado. Aí eles têm o Victor Camejo, tá fazendo um programa maravilhoso aqui também, batendo pra caralho na política atual. Ele é de esquerda pra caralho assumido, mas ele tá fazendo muita piada boa, então isso é muito bom, né? Isso é muito bom que agora a gente começou a ter bons humoristas políticos. Pois, isso é outra realidade que eu gostaria de falar contigo sobre, que é humoristas políticos. Isso existe, ou seja, eu faço muito humor político, mas eu faço muito humor daquilo que é a minha vida. Eu, se vivesse noutro sítio, eu nem sei se eu era humorista, mas se eu vivesse noutro sítio e eu tivesse, eventualmente, água na torneira, luz, até que ponto é que eu ia gozar com coisas que já... Não sei se dá para perceber o que eu estou a tentar dizer. Ou seja, eu faço humor político porque eu vejo dificuldades. A necessidade fez você virar comediante.
Pois, já no caso do Gregório, eu acompanho o Gregório, por exemplo, eu acho que ele foi engraçado, ele é engraçado, o Porta dos Fundos servia precisamente esse propósito, mas chegou uma altura em que, e é aqui que se calhar nós não vamos convergir, que é, chegou uma altura em que até que ponto a piada é mais importante do que o posicionamento. Porque a piada às vezes pode distrair um bocado aquilo que é o mais importante. Não sei se estão a fazer entender. Mas nós somos humoristas. Sim. Eu percebo este equilíbrio. Eu acho que esse equilíbrio é que é puxado. É muito difícil de ser feito. E aí também entra a subjetividade do que é engraçado, né? Do que é engraçado é muito referência. O que é engraçado para mim não tem que ser necessário aprender. O pessoal da direita nunca vai achar o Gregório engraçado. Mas eu acho eu acho que tem que acontecer esse equilíbrio. Não para agradar essas pessoas, mas porque você é um comediante e eu acho que a piada sempre vai ser mais importante do que o posicionamento, porque você, quando você conseguir atingir esse ponto certo, você vai conseguir fazer com que seu posicionamento e com que você diga coisas... Seja engraçado. Quando é engraçado, até as pessoas que são contra o que você está dizendo, elas vão estar rindo e elas vão estar engolindo as suas coisas. Aí você vai estar meio... Você está entendendo? Você está rindo de mim e querendo ou não, querendo ter um pouquinho de concordância. É um bálsamozito. Eu percebo o que está a dizer. Não sei se viste agora recentemente o stand-up do Dave Chappelle. Vejo todos, ele é a minha maior referência atual. O último em que ele fez uma coisa que acho que teve ali 3 piadas. Sim. Eu acho que aquilo era, talvez pelo timing, somente justifica pelo timing, aquilo era extremamente importante. Era mais importante aquilo naquele formato do que propriamente ele começar a gozar. Ele até podia gozar com toda a situação, e foi o que ele fez daquela forma, daquele jeito. Mas eu acho que era muito importante para ele fazer aquilo daquela forma. Portanto, independentemente daquilo que vocês estão a rir, ou daquilo que nos faz rir, esta mensagem é importante para passar. Então, mas ali tem um podcast muito legal que chama Podcast Comédia, What's in the Ball Beach, que é o Luan Ferré que faz, que está fazendo um trabalho muito legal. Podcast Comédia. Ele é muito bom e ele não é um cara que faz stand-up, ele só é um amante da comédia, tem muita referência, e aí ele faz, ensina técnicas, um monte de coisa. Ele é muito bom, é um podcast maravilhoso de comédia que está agregando muito para a nossa cena e para a comédia nacional fortalecer e criar mais estrutura para que a gente consiga evoluir. Ele fez um episódio falando sobre esse especial, esse 8h46, né? Que é o exatamente. Que o policial ficou com o joelho em cima do pescoço do George Floyd. Exatamente. Ele fez um falando que é algo que eu já tinha pensado quando eu assisti, e aí ele fez falando que não é um especial de comédia e não é vendido como especial de comédia nem como stand-up. Ele é meio um desabafo de um comediante. É isso, é que coincidentemente o Chappelle é um comediante e o maior comediante. Coincidentemente. E aí ele é um comediante falando algo sério. Mas, por exemplo, você pega, eu não sei se aí na Netflix daí chegou para as pessoas que têm acesso a viralizar para quem entende comédia a Nanette, né, que é a Hannah Gadsby lá. Ela vendeu como um especial de comédia. E aí chega dado momento, ela até fala, não vai ser engraçado daqui para frente, etc, né? Mas aí não dá nem para comparar, mas o Chappelle fez, ela fez, não. O Chappelle, e ele já entra falando, eu não vou fazer piada sobre isso ainda. Ou seja, daqui a pouco a gente vai ver ele falando sobre o mesmo tema e fazendo piada. E fazendo, ok. Dá para entender. Entendeu? Então, quando eu assisto o Chappelle fazendo aquilo, eu não assisto ele como stand-upper. Só que ele é comediante. Não tem como ser desvinculado das duas figuras. Não dá para tirar. Ok, estou a perceber. Isso ainda é mais interessante. Ainda é mais interessante visto dessa forma. Queria que partilhasses comigo o que é que tu achas da importância do open mic. E eu pergunto principalmente a ti, porque eu presumo que tu já não passes por open mic há alguns anos, e então gostaria que me explicasses a importância do open mic, partindo do princípio
que, por exemplo, eventualmente um dia poderás querer ir para a América e vais ter que começar de novo, na teoria, tipo o Rafinha, e vais ter que fazer open mics outra vez. Logo, eu gostaria que tu me falasse um bocado sobre a importância do open mic. Cara, eu acho muito importante por conta dos primeiros passos, porque não tem como você fazer, não tem como você escrever se você não souber o ABCD, se não souber o alfabeto. No princípio, você precisa saber o alfabeto, você precisa aprender. Eu acho que é exatamente a escalada, a importância é a escalada. Você aprender o alfabeto, aprender a escrever uma palavra, formar uma frase, escrever um texto, e eu acho que a comédia tem meio isso. E aí você tem que, passinho, e eu acho muito importante o movimento de ter comediantes de stand-up. Muito, muito, muito. Porque quanto mais comediantes de stand-up tem, mais quer dizer que a comédia está sendo difundida, entendeu? Um lugar que tem 8 comediantes não é bom. Um lugar que tem 50 comediantes é maravilhoso. É bom. Por quê? Porque quer dizer que tem muita gente querendo consumir comédia. Eu sempre valorizei muito e fortaleço muito. Eu comecei um movimento aqui no Brasil que é uma coisa que é daí da gringa. Que é da gringa dos Estados Unidos. Né? Eles fazem de colocar mais vários comediantes para abrir o show. Sim. Eles não tem. No Brasil tinham, os comediantes não faziam solo. Aí começaram a fazer solo, ninguém abriu o show. Depois de um tempo, começaram a fazer o show solo e colocar um. Eu coloco 4 comediantes para fazer o meu show. Então, antes de eu subir, tem tipo 4, 5 fazendo. 4 shows, você tem 4 comediantes diferentes, fazendo cada um 5, 10 minutos. Eu entro com quase 30 minutos de show e faço meu show igual. E é importante por quê? Porque você fortalece, você mostra novas pessoas, esse comediante tem contato com plateia diferente, você convive com o comediante ali no camarim, troca uma ideia para ele entender como que é também, gente mais nova, gente da geração média, gente mais antiga, então você tem muita coisa acontecendo e o open mic é foda, tem que fazer. Todo mundo que vem pedir dica de comédia, como que eu começo, como que eu não sei o quê, fala, cara, escreve e procura um lugar de open mic e vai fazer. E vai fazendo, até que alguém vai falar, quer fazer uma canja? Aí você vai fazer canja. Aí canja, até que alguém fala, pô, vamos lá que eu vou te pagar tanto. O cara fala, opa, vou começar até a receber, eu faria de graça. E eu acho que tem que ter essa escalada, tem que ter essa escalada. É muito importante para qualquer profissão, e é uma profissão. O teu processo criativo de alguma forma alterou com a... Vocês entraram em quarentena? Chegaram a ter um confinamento? Pra caralho, a gente tem um confinamento, teve um meio bagunçado porque a gente tá no Brasil e tem muita gente diferença social, eu acho que é igual, aí, só que com 200 pessoas, né? Exatamente, é mais. Então a gente entrou. Eu tô desde o último show meu foi dia 15 de março, última vez que eu fiz show de stand-up. E aí a gente tá total aglomeração, acabou tudo pra nós aqui. Então, eu tô sem fazer show nem tem 100 dias, sei lá. Caraças, deve pra quem fazia tipo quase todos os dias, deve ser um pânico, né? Nossa senhora, eu fazia uma média atualmente, os últimos 2 anos têm sido muito bons para mim, então eu estava fazendo uma média de pelo menos uns 15 shows na semana. Por semana? Na semana. Diz-me uma coisa, já estiveste em Nova York? Eu fui para Nova York, eu e o Thiago. O São Paulo é Nova York? A nível de indústria? Porque eu vejo que todo mundo vai para São Paulo. Todo mundo vai para São Paulo para fazer stand-up. É o lugar que mais tem oportunidade de shows, entendeu? Então eu estou em Curitiba. Atualmente eu estou em Pinhais, que é a região metropolitana de Curitiba. Aqui em Curitiba tem um comedy club que chama Curitiba Comedy Club. E aí a gente tem mais um outro bar